Oi, gente! Olha lá, eu tenho ensinado que a gente precisa reprogramar a mente para poder sentir diferente, né? E eu não poderia chegar hoje aqui e dizer para vocês, olha, quando as coisas não estão dando certo, é porque não é a vontade de Deus. Eu não posso dizer isso pelo seguinte: hoje eu vou dizer para você qual que é a vontade de Deus. E vou corrigir uma pergunta que muitas vezes a gente faz achando que agrada a Deus, mas na verdade é uma pergunta errada. E eu vou falar baseado no livro que eu já comentei com vocês, chamado Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade. Bom, eu tenho tantas lições que eu tirei do estudo que eu fiz desse livro, e eu tentei trazer para vocês uma aula específica do livro. Gravei essa aula, tentei 4 vezes, subi o vídeo para o YouTube e não consegui. Mas eu sabia que Deus tem os seus propósitos. Não é quando Deus diz não para você de uma coisa, Ele não quer que você faça. Muitas vezes nós temos que nos alertar para as batalhas, as guerras espirituais que a gente enfrenta e ter aquela sabedoria de dizer, peraí, não está acontecendo, eu vou fazer os ajustes necessários, mas eu vou trazer uma palavra que realmente vai fazer a diferença na vida daquela pessoa que está me ouvindo. Então a gente vai começar orando. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar muito com você hoje. Que Deus vai responder questões que estão na sua mente, que você não tem respostas, como por exemplo, qual a vontade de Deus para a sua vida? Qual o plano de Deus para você? Para onde você vai? Que sentido você toma? Qual a direção? Qual o próximo passo? Hoje a gente vai falar sobre isso e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, muito edificante, e se você colocar em prática, coisas vão acontecer na sua vida de uma forma diferente do que você está vivendo até agora. E para aqueles que estão com a vida estagnada, que você não sabe para onde vai, que parece que nada está acontecendo, essa aula vai te ajudar demais. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos lá. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra ela é rica, ela é viva, ela nos transforma. E muitas vezes nós é que somos negligentes em obedecer a Tua palavra, em conhecer quem o Senhor é. Então hoje eu quero te pedir que através desse estudo, vidas sejam tocadas, pessoas sejam realmente sacudidas e que haja nelas a disposição de te conhecer, de fazer a tua vontade e de experimentar o melhor tempo na vida delas. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Nada sem Ele, tudo por Ele, tudo com Ele, nós podemos sim. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, te dar um panorama do que aconteceu nos bastidores aqui, para que você também pense talvez em alguma situação na sua vida que seja semelhante. Bom, tudo começou quando eu tive contato com uma moça que era amiga de um casal que eu conheço, e ela me falou sobre um livro que eu estudei lá em 2001, faz bastante tempo, né? E ela falou que esse livro mudou a vida dela. O livro é Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade. Tá aqui, ó. Falei que o meu tá velhinho, porque ele já passou por algumas até chuvas. Eu coloquei ele no lugar, acabou pegando chuva, mas ele tá aqui são e salvo. E eu tinha guardado esse livro. Mas um pouquinho antes de eu conhecer essa moça, vai ouvindo para você pensar na sua própria vida. Um pouquinho antes de eu conhecer essa moça, eu estava organizando as minhas coisas para nossa mudança. E aí eu encontrei esse livro, mas em vez de guardá-lo junto com os demais, eu senti que eu tinha que deixá-lo aqui numa prateleira que está bem aqui na minha frente. Eu deixei o livro ali e de vez em quando olhava para ele. Aí olha só, não é coincidência, eu digo que é Jesuscidência. Ele vai nos guiando. Você vai aprender algumas coisas bem importantes, mas quero terminar minha história.
Eu conheci essa moça através desse casal, ela também tem um sonho de ter uma escola, e a gente conversando, e ela falou sobre esse livro, que ela estudou até uma parte desse livro, mas ela não concluiu. E ela, nossa, você podia fazer um grupo, começar a ensinar sobre esse livro. E eu falei, nossa, ele tá lá na minha prateleira, ela falou agora. Aí chegou numa segunda-feira que eu tinha uma reunião com um grupo de mulheres e uma pastora que nos conduz num estudo maravilhoso, e o tema era sobre conhecer a Deus e as pessoas, que nós precisamos conhecer. Eu falei, nossa, mais uma confirmação. Então, foi a moça, foi o estudo, depois eu encontrei uma jovem e ela falou, olha, eu amo ouvir os seus estudos, mas ainda está faltando como eu posso conhecer de verdade o que Deus quer para a minha vida. Você precisa falar sobre isso. Eu falei, nossa, mais uma vez, né? Então, foi somando o livro ali, a moça falando. Isso é a gente identificar a vontade de Deus. Eu vou te ensinar certinho esse processo. Então, eu peguei o livro, comecei a estudar junto com meu marido, compartilhar com ele o estudo que eu fiz lá atrás. E eu me lembrei, e ao estudar o livro, eu pude reconhecer que foi através desse livro que a minha mente começou a se abrir mais para aquilo que é sobrenatural de Deus. E quantos de nós não queremos que algo sobrenatural aconteça na nossa vida? Mas como a gente faz isso? Então, eu quero começar contando uma história que acontece no livro. O livro é escrito por 2 autores, né? E depois eu vou trazer para o tema que eu quero falar. E um deles é o mentor, aquele que ensina, e o outro é o discípulo, aquele que aprendeu e começou a colocar em prática, né? Porque discípulo não é somente ouvir, mas é colocar em prática aquilo que o mentor ensina. Então, esse discípulo, a história dele é mais ou menos assim, vou tentar resumir para vocês. Ele tinha feito um curso teológico e ele colocou no coração dele que a missão que Deus tinha para a vida dele era que ele fosse abrir igrejas em lugares onde não existia igreja, onde tinham pessoas que ainda não tinham ouvido falar do amor de Deus. E ele falou, eu não quero dar curso para ninguém, então eu vou, e de uma forma independente, eu vou abrir igrejas ali e lá. E aí ele foi com a esposa dele, mas depois de 6 meses ele estava voltando para a casa dos pais, endividado porque não teve sustento, os 2 desempregados, e ele frustrado, e falando, Deus, eu quis fazer algo muito bom, não é verdade? Abrir uma igreja, alcançar pessoas que realmente ainda não tiveram contato, é algo bom. Mas ele não entendia por que aquilo tinha dado errado. E aí, ele voltando para a casa dos seus pais, ele arranjou um emprego numa editora cristã, e ali ele conheceu o seu mentor. E através desse mentor, o Henry, ele começou a entender como era conhecer a vontade de Deus. E ali naquela editora ele conheceu pessoas, ele começou a fazer um trabalho diferente, que era levar igrejas já existentes a abrirem novas igrejas, e a coisa deu tão certo que em 1 ano tinham já várias igrejas formadas, acho que 6 igrejas e a 7ª já a caminho. Então, algo que ele não conseguiu sozinho, ele conseguiu através de um grupo de pessoas realizar o sonho que Deus tinha colocado no coração dele. Então, ele pôde aprender que tinha alguma coisa errada em a gente saber a vontade do Senhor do Universo e a gente seguir essa orientação na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero começar dizendo para você que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele estava mostrando pra gente que muitas pessoas estão equivocadas. Não é a sua igreja que é o caminho, não é a sua vontade que é o caminho, não é aquilo que você
já está acostumado à sua cultura religiosa, à sua religiosidade, que é o caminho. Jesus, ele é o caminho. Ele não fala que ele é um caminho. Você já ouviu uma frase de pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus? Isso é mentira. Jesus diz que ele é o caminho e que ninguém vem, ou seja, ele já está do lado do Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a primeira coisa para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa saber que Jesus é o caminho que vai te levar até Deus. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Você precisa comparar aquilo que você tem vivido com a palavra dele, né? Algumas pessoas usam intermediários para chegarem até Deus, mas Jesus diz na palavra dele que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Não existe nenhuma imagem, nenhum santo, nenhuma pessoa, nenhum grupo, nenhuma crença que possa mediar você até Deus. Somente Jesus. Então você não vai saber a vontade de Deus para a sua vida, a não ser que você se aproxime de Deus. Então a primeira necessidade que nós temos é esse contato com Deus. E esse contato só vem através de Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer no meu e no seu lugar, para que você pudesse ter acesso a Deus. Ele é o caminho, por isso que a cruz é como se fosse uma ponte até Deus. Porque ele veio, ele pagou a dívida que nós tínhamos como pecadores que somos e abriu um caminho até Deus. Então a primeira coisa, se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, é que você aceite esse caminho que Deus providenciou para que você tivesse acesso a Deus. E aí você precisa fazer uma oração de entrega. Você precisa dizer: eu entendi, Senhor, que não é a minha religião, não é o que os outros me ensinam, é o que a tua palavra diz. E a Bíblia, ela pode ser a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, você vai encontrar essas mesmas verdades no livro de Romanos, no livro de João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E algumas verdades, que até tem um livro que eu já usei muito, chamado Grandes Verdades no livro de Romanos, que ele aponta que é através de uma consciência de quem nós somos que a gente chega até Deus. Então eu vou citar alguns textos aqui. Romanos 3,23, que diz assim: todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, estão da glória de Deus. Você não é bonzinho, eu não sou boazinha. Todos nós pecamos e nós estamos separados da glória de Deus. Você não nasce filho de Deus, você é criatura de Deus. Você só se torna filho de Deus quando você faz o que está aqui em Romanos. Então, Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6,23 diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, porque todos pecaram, o que a gente merece é uma morte eterna, uma separação total de Deus. Mas o presente que o próprio Deus dá é enviar o seu Filho, né? É o dom gratuito de Deus, é a vida eterna que está nele, não está nas suas boas obras. Você deve ser bom não porque você quer alcançar a sua salvação. Você deve ser bom porque você já aceitou o sacrifício feito por Jesus, que morreu no seu lugar, que pagou o preço do seu pecado. E então, como gratidão, a gente ama o próximo, a gente faz o melhor, não como meio de salvação, mas como meio de gratidão. Então, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, e aqui não é a morte física, é a morte espiritual, separação total de Deus, mas Deus dá a vida eterna através de Jesus. Em Romanos 5,8 diz
que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele pagou com a morte dele o preço desse pecado, que todos nós merecemos estar separados completamente de Deus. E aí, em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a gente não é salvo porque a gente faz boas obras. Nós somos salvos quando a gente confessa que Jesus é o nosso Senhor. Ele pagou o preço. Então ser Senhor é ser dono, ser proprietário. É quando você fala assim: olha, eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim e eu entrego a minha vida voluntariamente a Ele, para que Ele venha ser o meu dono, o meu Senhor, o meu Salvador. Nesse momento, você é salvo, porque você está reconhecendo que o preço não foi pago por você. Quem somos nós? Somos falhos, pecadores, mas Deus mandou o único Filho dele, para que morrendo na cruz no nosso lugar, nós pudéssemos ter acesso a esse Deus. E aí, Romanos 10, 3 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a salvação, ela não está ligada a religiões, a sua igreja, às práticas das boas obras, a penitências, nada disso. A salvação está ligada a Jesus, Ele pagou o preço. Então a gente tem dois momentos na nossa vida. Primeiro é o momento da nossa salvação, que é quando a gente reconhece e fala: Senhor, você pode falar comigo agora isso. Senhor, eu sou pecadora. Eu reconheço que eu tenho andado longe de Ti. Mas nesse momento eu entendi que o Senhor mandou o seu Filho aqui para morrer na cruz no meu lugar. E por isso eu aceito o sacrifício de Jesus. Eu convido Jesus para ser o dono, o Senhor da minha vida. E com a minha boca eu confesso, porque eu quero ser salva. Vem perdoar os meus pecados. Vem limpar o meu coração de tudo aquilo que não te agrada. E a partir de hoje, eu me torno filha do Senhor, porque a tua palavra diz, lá em João: veio para os que eram seus, o povo judeu, mas os seus não o receberam naquela época. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Senhor, eu te recebo nesse momento e eu me torno filha do Senhor através de Jesus. Esse é o primeiro momento que a gente tem na nossa vida, que é o processo de salvação. Depois desse processo, vem o processo diário, que eu vivo, porque eu já entreguei minha vida para Jesus lá atrás, que é o processo de santificação. Santificar-se quer dizer separar-se. Santo não é uma imagem. Santo é todo aquele que é separado para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, se você for ler, pega aí as cartas de Paulo, a partir de Romanos, você vai ver que ele saúda as pessoas, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Éfeso, né? Por quê? Porque ele reconhece que a pessoa que entregou sua vida para Jesus, que o serve como Senhor, é alguém separado. É isso que a palavra santo quer dizer. E lá em Pedro, o Senhor Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. Ele é separado do pecado e o desejo que ele tem é que nós vivamos uma vida de santidade. Então isso tem que ficar claro para você se você quer conhecer a vontade de Deus para sua vida. Primeiro você tem que se entregar completamente a Ele, aceitar o sacrifício de Jesus e depois você tem que viver diariamente uma vida de santificação. Mas como? Que vida é essa? Então é isso que eu venho te explicar hoje. Primeiro você precisa saber que Jesus é o caminho até Deus e Jesus é o caminho que você tem que seguir em toda a sua vida. Ele é o exemplo. Ele é que vai te guiar. Ele que vai mostrar o que Deus tem para você. Não é você mesmo, não são as suas
capacidades, mesmo que você seja uma pessoa extremamente inteligente, até com uma superdotação, você precisa ser humilde e reconhecer que tudo que você tem, que tudo que você sabe vem dele. Então, primeira coisa, eu preciso entregar minha vida para Jesus e reconhecer que Ele é o caminho, né? Depois que eu reconheço isso, eu preciso saber que Deus tem planos diferentes. Como eu contei a história, né, do Claude, ele pensou, eu vou fazer uma coisa muito boa para Deus. E aí ele traçou, ele ficou 1 ano na biografia dele, ele diz, planejando como ele ia fazer para fazer igrejas e alcançar pessoas e ter esse ministério itinerante, indo num lugar, no outro. O plano dele era maravilhoso, era bom aos olhos humanos, mas a forma de chegar lá, Deus tinha um projeto. E ele teve que reconhecer que projeto era esse, se submeter para que o projeto fosse bem sucedido. É por isso que às vezes você já recebeu algumas palavras na sua vida. Isso vai acontecer, Deus vai fazer isso, você vai ter um grande negócio, você vai alcançar muitas pessoas, a sua vida vai ser diferente. Você na hora acreditou, mas aí foi passando o tempo e você não viu as coisas acontecerem. E aí você mesmo começou a duvidar de você e as pessoas que te cercaram também começaram. E o que você faz no momento desse? Você precisa se lembrar, Jesus é o caminho. Eu vou seguir Jesus e à medida que eu seguir Jesus, eu vou descobrir a vontade de Deus para minha vida. Então, no livro é bem interessante que ele cita que a gente faz a pergunta errada. E eu estou me corrigindo sobre isso. O que a gente pergunta? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Qual a pergunta certa? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer? À medida que eu obedecer à vontade de Deus, a minha vida vai sendo guiada para aquilo que Deus quer de mim. Então, quando eu penso nisso, qual a vontade de Deus? Como eu vou saber a vontade de Deus? Só tem uma forma, através do estudo da palavra dele. À medida que eu estudo a palavra de Deus, eu tenho conhecimento, eu consigo filtrar o que vem de fora. Você pode estar dentro de uma igreja e o pastor, o padre, seja quem for, o líder, falando algo e você, amém, que bonito, é isso mesmo, ele está certo. Mas você comparou com as escrituras? Você olhou se estava certo realmente? Eu me lembro que um tempo eu dava aula numa escola, à noite, dava aula de português, e eu ia no ônibus com um padre. Ele era professor de história nessa escola. E a gente conversava muito sobre as verdades da Bíblia. E eu falava para ele, olha, eu só te faço um convite. Pergunte para Deus, eu estou onde Deus quer que eu esteja? Essa é a vontade de Deus e vá para a Bíblia. Examine as escrituras. Né? É outra orientação que está escrito na Bíblia, que a gente tem que examinar aquilo que a gente ouve. E ir lá na Bíblia e falar, Deus, é isso mesmo? O que ele falou, o que ela está me falando, está escrito? E o Espírito Santo, a função dele quando a gente entrega a vida para Jesus é nos conduzir a toda a verdade. Deus não vai deixar você enganado. Quem são as pessoas enganadas? Aquelas que confiam no homem sem